101.9 MHz. Clube FM, a sua rádio. 107. Quem tem clube, tem tudo. A partir de agora, a Clube FM abre o espaço para a comunidade. Informações relevantes da cidade e região. Os assuntos do momento em destaque, de uma forma detalhada, imparcial. O debate de ideias, os fatos colocados com precisão. A 107,9 apresenta Clube em Pauta. O debate de informações no seu rádio. Oito horas 13 minutos, muito bom dia Campo Belo, bom dia a toda a nossa região. Estamos iniciando mais uma edição da 13ª temporada do Clube em Pauta, aqui na Rádio Clube FM 107,9, na manhã deste sábado tão especial, hoje dia 29 de março, hoje que é comemorado o dia da fundação de Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil em 1549. E assim a gente inicia mais esta edição do Clube em Pauta, hoje com uma pauta muito interessante, uma pauta muito proveitosa. No oferecimento da Lages CBL, nossa qualidade é a sua segurança, CRV Construtora, do nosso amigo José Roberto, Mineração Campo Belo, britas e pedras graníticas, Titã, o tijolo da cerâmica Santa Maria, Stratos Internet e Rações Planalto. E no programa de hoje, recebendo os convidados para falar sobre o tema segurança pública, o delegado regional da Polícia Civil de Campo Belo, doutor Alessandro Mior Gamboge, também a delegada de polícia titular da DEM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Campo Belo, a doutora Rafaela Santos Franco, e também o vereador de Campo Belo, Tomás de Paula Cambraia, para a gente debater esse tema hoje, segurança pública. Os comentários com ele, Júnior Furtado. Vamos iniciar o programa então, cumprimentando aqui os nossos convidados, agradecendo eles pela participação. Em pauta. Muito bom dia, doutor Alessandro Mior Gamboge, delegado regional aqui de Campo Belo, um companheiro, né, um cidadão que tem feito a diferença para Campo Belo e para toda a nossa região. Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Clube. Meu amigo vereador. E minha colega prazer estar novamente aqui na Rádio. Feliz de estar aqui, de trazer, né, de falar com os ouvintes da rádio. E vamos aí para mais um Clube em Pauta. Muito bem, cumprimentando aqui também a doutora Rafaela Franco, delegada da Delegacia da Mulher. Também é um prazer receber a senhora aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui falando com pessoas que fazem tanta diferença na cidade, levando informação, os vereadores, doutor Alessandro, meu parceiro, Júnior Furtado. Um grande prazer falar com vocês e um bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. A gente é quem agradece. Cumprimentando aqui também o vereador Tomás Cambraia, que também participa conosco hoje para debater esse tema tão importante. Bom dia, Tomás, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Gustavo, Júnior Furtado, doutor Alessandro, doutora Rafaela. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, nesse programa de extremo sucesso que é o Clube em Pauta. E nós vamos trazer hoje duas pautas extremamente importantes que eu considero um marco para a segurança pública de Campo Belo, e é um grande prazer estar aqui nessa manhã. Prazer é todo nosso. Bom dia, Júnior Furtado, comentarista, para acompanhar a gente também nessa pauta tão importante hoje, falando sobre segurança pública e abordando novas conquistas para nossa cidade. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes da Clube e telespectadores, né, os nossos internautas. Bom dia, meu amigo doutor Alessandro Gamboge, delegado regional, e também a doutora Rafaela Santos, delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Ao meu sobrinho, quase sobrinho, Tomás Cambraia, quase, né? Tá quase. E a todos vocês, ao Ratinho e também a seu Li. Olha, a função do Clube em Pauta, não só do Clube em Pauta, mas da Clube FM,
na sua história, na trajetória dos 77 anos que vai fazer em maio agora, é fazer algumas coisas de utilidade pública, tentar levar a informação que beneficie as pessoas, que gerem coisas boas para as pessoas. Nós fizemos esse mês, o mês da mulher, o Gustavo vai falar sobre isso, mas nós fizemos o Corpo de Bombeiros, explicando o funcionamento do Corpo de Bombeiro, quanto que chama, quanto que não chama. Foi uma entrevista muito bacana. Semana passada nós fizemos Polícia Militar, que falou muita coisa, como que funciona, por que chama, como que eles fazem, os atendimentos dele, qual que é. Aí perguntei inclusive da estratégia para apanha de café, uma vez que o café está numa situação diferenciada de preço dos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, voltou a ter um valor muito atrativo para a bandidagem. E hoje nós estamos com esse casal sensacional, que é a doutora Rafaela, a delegada mulher, e o doutor Alessandro, que é o delegado regional. Então, Gustavo, com certeza a gente vai dar informações muito importantes para toda Campo Belo, e no caso aqui, hoje, para a região. Com porque certeza. a Polícia Civil é regional, né? Exatamente. Você responde pela Polícia Civil regional. Então, nós, nas 56 cidades que estão nos ouvindo agora, Gustavo, pode prestar atenção que coisas boas vão ser faladas aqui hoje. Com certeza, Júnior. E a gente vai começar essa pauta já com o doutor Alessandro, né, nesse primeiro bloco de entrevista. Aliás, com a doutora Rafaela, como a gente já havia denominado, para falar sobre essas novas instalações da Delegacia da Mulher, atendimento a vítimas de violência doméstica e vulneráveis. Hoje, com esse tema tão importante, né, com essa ampliação, a gente recebe aqui a doutora Rafaela, que está à frente da Delegacia da Mulher aqui em Campo Belo. E eu começo perguntando, doutora, como que será essa nova estrutura da Delegacia da Mulher? Quais melhorias e diferenciais ela trará, não só para Campo Belo, mas para a nossa região? Sim, eu acredito que eu já tenha falado muito a respeito disso, fui à Câmara falar a respeito da inauguração. Delegacia ninguém quer ir, né? Os ouvintes aqui eu tenho certeza que concordam comigo que ninguém quer ir à delegacia, mas as pessoas às vezes precisam ir à delegacia. E quando essas pessoas mais vulneráveis precisam ir à delegacia, nós queremos recebê-las de uma forma mais acolhedora. Então é isso que a gente pretende com essa delegacia. Como o Júnior falou, o volume nosso é altíssimo. Então, é muita gente. Agora, o que eu queria também entrar no tema é sobre a questão do atendimento às vítimas, né? Como que será feito, doutora Rafaela, esse acolhimento das mulheres e demais vítimas de violência doméstica? Há algum tipo de suporte psicológico ou jurídico oferecido também pela delegacia, ou vai haver uma parceria? Como que vai funcionar? Sim. Nós estamos buscando a construção da rede aqui em Campo Belo, né? A rede ela é compreendida pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo CRAS, pelo CREAS, pelos órgãos assistenciais de toda a cidade, pelos hospitais, e tudo isso compõe a rede de atendimento à violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e adolescente. Lá na delegacia nós queremos buscar o atendimento especializado nas oitivas, né? Então, quando nós formos ouvir as crianças, ouvir as mulheres, nós teremos profissionais qualificados para fazer essa oitiva. O que nós teremos com maior facilidade, e aí é uma pretensão que após a inauguração a gente pretende, assegurar isso de maneira mais efetiva, são os encaminhamentos com prioridade. Então, nós queremos buscar as parcerias aí com a Defensoria Pública, por exemplo, para que essa vítima, ela chegue na Defensoria Pública e possa ter um atendimento prioritário. Por exemplo, no CRAS, nos CREAS, que as assistentes, as psicólogas possam ter um atendimento prioritário para essas vítimas, que é isso que a lei, ela determina. Então, a construção dessa rede, a partir dessa inauguração, é o principal objetivo que nós temos nessa delegacia também. Eu acho que, Gustavo, a gente pode até bolar uma ideia, né, Júnior? Da gente, às vezes, fazer uma parceria, a própria Câmara com a Prefeitura, de ceder uma assistente social e uma psicóloga para ficar lá direto. Nossa, é importante, isso é importantíssimo. Muito bom. Esse ciclo fica mais fácil. Não tem que ficar deslocando a vítima tem que sair lá da delegacia para ir lá no CRAS, para ir lá não sei aonde, para poder resolver. Fica bem melhor. Fazer um projeto desse para facilitar e para a gente ser parceiro Tomás, mesmo. Muito bom. Permita-me, assim, até interromper. Eu acho isso importantíssimo. É um pleito que a gente tem
né? Porque lá, essa unidade própria que vai funcionar na rua Arthur Bernardes, já está, o imóvel já foi locado, já estamos fazendo as melhorias para fazer a instalação agora em abril, para o pleno funcionamento. Ela é uma unidade, né, que vai ser acolhedora, como a doutora Rafaela disse, né, com atendimento especializado, qualificado, e tem espaço para a existência de outros profissionais, além dos policiais. Pode ser multidisciplinar, né? Multidisciplinar, sim. Exatamente. Então, e essa demanda, o senhor mesmo disse, Júnior Furtado, assim, assim, pela minha amizade, eu vou falar respeito, mas eu vou chamar pela amizade de você mesmo. Você. Então, o ambiente, né, multidisciplinar, ele vai permitir esse atendimento e você tinha dito, assim, a demanda, não sabia que tinha tanta demanda de violência, e existe. Então, assim, cedendo um assistente social, um psicólogo, a gente às vezes vai pensar assim, não, mas vai ficar a maioria do tempo à toa. Pelo contrário. Não vai, né? Não vai. A gente, estatisticamente, as maiores procuras na delegacia da comarca, que atende todos os tipos de crimes, furto, roubo, homicídio, a demanda maior é essa da delegacia especializada. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, então. Como que essa pessoa chega a vocês? Através de quem? Ele vai direto, ele chega pela polícia militar, ele chega pelo... Como que essa paciente, não, como que eu falo paciente por causa da casa, né? A vítima, como que a vítima chega até vocês? Ela pode chegar de diferentes formas. Ela pode vir a partir de um primeiro atendimento na polícia militar. Ela pode vir através do fórum, da defensoria, mas normalmente a vítima ela vem por livre e espontânea vontade. Demanda espontânea. Demanda espontânea. O primeiro atendimento normalmente é feito na delegacia. A maioria dos nossos atendimentos, inclusive de pedidos de medida protetiva, são boletins de ocorrência que nós mesmos lavramos. Então, a vítima, ela toma conhecimento de que ela pode ir até a delegacia registrar essa ocorrência e ali ela registra e sai ali com a medida protetiva requerida, com todos os direitos ali esclarecidos. Então, voltando a esse tema do assistente social e do psicólogo, é um pleito, né, doutora Alessandro, que nós já até fizemos, a Prefeitura Municipal, nós falamos aquele dia na reunião na Câmara, que é realmente um benefício muito grande se nós já conseguirmos oferecer isso para a vítima. É um sonho, né? E eu falo que a Delegacia da Mulher é um sonho construído com diversas mãos. São diversos órgãos que nos apoiam e que nos auxiliam. Então, nós vamos continuar essa batalha, buscando aí junto ao Poder Público Municipal, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, que nos ceda esses servidores, porque a Polícia Civil ela não dispõe de quadro específico. Então, a gente precisa da Prefeitura ou da Câmara para que isso aconteça. Eu fiz essa pergunta porque, doutora, pelo seguinte, chancelando essa ideia do vereador Tomás, quando você tem uma demanda espontânea, você não sabe o que vai chegar. Se vem, assim, a gigante maioria vem do fora, então, você já pode se programar e organizar como que você vai receber essa vítima, né? Porque fica um negócio mais planejado. É igualzinho pronto atendimento, gente. Você não sabe o que vai chegar, entendeu? Você tem que estar ali pronto para receber. Então, qualquer coisa. Então, como você falou que a demanda espontânea é maior, é mais um motivo para ter. Porque, né, você não sabe o que chega. Ela pode chegar lesionada fisicamente, emocionalmente, ela pode, né? Porque assim, como a gente disse, a maior demanda é espontânea. Salvo raras exceções que a vítima às vezes está numa situação de violência, ela liga para a polícia militar para tentar prender em flagrante quem está, né, ou agredindo, cometendo o crime. Quando não há o flagrante, ela procura a delegacia, porque vai pedir uma medida protetiva normalmente, né? Vai precisar desse atendimento primário ali. Então, por isso essa importância, né? Um abalo psicológico, assim, eu posso até falar isso, porque a minha mãe é psicóloga, eu até troco muita ideia com ela para entender um pouco. Ela fala que o abalo psicológico dessas vítimas é algo assustador, que elas podem chegar na delegacia até travada. Ela quer fazer a denúncia, mas não sai, entendeu? Então a importância de ter um psicólogo, um assistente social ali para destravar essa pessoa, para ela poder fazer a denúncia em tempo hábil. Inclusive, os protocolos, até internacionais, de atendimento humanizado às vítimas, eles indicam essa necessidade. Dentro da Polícia Civil, em Belo Horizonte, em algumas unidades no interior do estado, já fazem esse atendimento, essa triagem inicial, a partir de um profissional
com essas qualificações. E é isso que a gente está buscando. Assim, em um primeiro momento, nós precisamos ter esse espaço com condições de receber esse profissional. Porque hoje as instalações da delegacia, onde nós funcionamos, infelizmente não permitem. Então, primeiro a gente precisa do espaço para eu conseguir receber esse profissional, e agora nós já temos o espaço. Muito então, bem. A falta aí os profissionais, mas que eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir sim fazer esse atendimento com essa triagem inicial. E sempre é presencial, né, doutor? Nada por telefone, nada, sempre presencial. Não, na verdade, nós temos a possibilidade de iniciar, de agendar esse atendimento e até de fornecer algumas informações por telefone às vítimas. E aí eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes, é um projeto que ele é estadual, da Polícia Civil, que é o Chame a Frida. A Frida é um atendente virtual, que as vítimas podem entrar em contato, é um chatbot. Então elas vão mandando as perguntas e aí elas vão conseguindo algumas respostas. Vai chegar em um determinado momento... Mas isso é o WhatsApp? WhatsApp. Vai chegar em um determinado momento que o chatbot vai encaminhar ela para o atendimento à delegacia. E aí nós vamos agendar com ela. Então, ela pode ligar no 35 9 8425 9845. Muito bem. Esse número, só para deixar bem claro para a população, não é um número para atendimentos de demandas de urgência. Então, mulher, ouvinte, se você está passando por alguma violência e precisa de um atendimento urgente, você vai ligar no 190. É Polícia Militar. Polícia Militar. É 190. É seletivo, né? Esse daqui é para os casos que você quer uma informação, que você busca dúvida, uma né? orientação, e também quando você precisa agendar uma ida à delegacia. Às vezes as pessoas moram longe. Isso aqui faz de uma triagem também, doutor? Faz uma também? triagem. Porque tem que separar o mimimi né? Tem que separar, não? Porque senão faz uma triagem. O sistema. Faz uma triagem da seguinte condição: a vítima que deseja ser atendida pessoalmente ou a vítima que está ali simplesmente para buscar uma informação. Então, quando ela precisa de um atendimento, ela informa qual tipo de atendimento. É um agendamento com um médico legista, por exemplo, ela está lesionada? Nós vamos encaminhar ela para o médico legista e para o registro de ocorrência. É um atendimento para noticiar um descumprimento de uma medida protetiva? Então, nós vamos agendar uma oitiva para ela no cartório. Então, é um facilitador, é um instrumento de comunicação, de informação e um facilitador, acima de tudo, para encurtar as distâncias. As pessoas não precisam mais ir na delegacia só para agendar. E, além de tudo, ainda nós temos outra ferramenta que auxilia também nesse encurtamento de distâncias. A Polícia Civil, ela tem um site oficial para registros de boletim de ocorrência, que é a Delegacia Virtual. Através da Delegacia Virtual, a mulher vítima de violência, ela pode registrar o seu próprio boletim de ocorrência. E depois a gente entra em contato com ela através desse mesmo número que nós informamos agora há pouco, para buscar algum esclarecimento adicional que eventualmente seja necessário. Então, lá na Delegacia Virtual, ela pode registrar o boletim de ocorrência. Qual que é o endereço, doutor? Só digitar no Google, Delegacia Virtual. Delegacia Virtual. Dentro do site oficial da Polícia Civil, www.policiacivil.mg.gov.br, tem o link de acesso também à Delegacia Virtual, que é um ambiente onde você pode registrar alguns tipos de ocorrência, né, como essa de violência doméstica, familiar, né, contra a mulher. Muito bem. Isso. Eu gostaria de aproveitar já, doutora Rafaela, também para entrar justamente nesse tema, né? Que é a questão do combate e prevenção. Porque a gente sabe que hoje, até a gente comentou isso aqui no programa passado com o Fábio, que é o policial militar que fica responsável da pasta também no combate à violência doméstica, e ele citou justamente isso, né? Que são aquelas dificuldades que a mulher encontra e que são aquelas... podemos chamar de cláusulas de barreira, né, que impedem a mulher de dar sequência à denúncia, né, como é aquela questão da dependência financeira, e ela fica olhando para a situação emocional, para a situação também familiar, né, olha, como que meus filhos vão crescer, como que a gente vai seguir daqui para frente sem o pai deles aqui, e às vezes ela se submete a essa violência
em casa, se submete a todo esse plano de agressividade, porque ela tem essa dificuldade, né? O que é a orientação? Como que a senhora, como delegada, enxerga essa situação? Olha, Gustavo, eu acho que para a gente falar sobre isso, primeiro a gente precisa dar um passinho atrás. Porque é muito importante quando a vítima ela já tomou conhecimento daquela situação e está pensando ali se vai dar sequência ou não. Às vezes as mulheres não conseguem identificar que elas estão vivendo em um relacionamento abusivo. A manipulação é tamanha e aquele sentimento assim de dependência é tamanho que ela nem se percebe como vítima de violência. Então, a gente precisa sempre ressaltar que a violência ela não começa com um tapa. Ela não começa com uma agressão física. Ela começa muito antes com uma conduta de ciúme excessivo, com um controle excessivo das finanças, por exemplo, daquela mulher, com um controle excessivo de quem aquela mulher conversa, pode ou não conversar. Então, todas essas formas de violência psicológicas, morais, ameaças constantes, às vezes uma ameaça velada, que vai tomar conta, por exemplo, do dinheiro dela, porque ela não sabe mexer com o próprio dinheiro, são sinais de alerta, que a mulher sempre precisa prestar atenção no que está acontecendo. Então, ciúme excessivo sempre é um sinal de alerta. Controle excessivo sempre é um sinal de alerta. Isso não quer dizer que isso vá desaguar numa violência física, numa violência patrimonial, numa violência sexual. Uma violência, né? Mas não deixa de ser uma violência psicológica ou moral. E que são sinais de alerta para um próximo estágio da violência que nós pretendemos combater. E aí, quando ela se reconhece nisso, a delegacia ela entra para prestar esse apoio à vítima que deseja sair dessa relação abusiva. Então, nós fornecemos ali os encaminhamentos, como eu disse, a assistente social, psicólogo, a própria orientação jurídica daquela vítima, no sentido de, por exemplo, se ela tem filhos, o que ela precisa fazer para solicitar uma guarda desses filhos, para solicitar uma pensão alimentícia. E nós também oferecemos o afastamento do agressor através da medida protetiva de urgência. Então ela precisa se reconhecer, entender que ela está vivendo essa violência, porque se ela não entende, ela não consegue dar sequência, ela não consegue superar. Se ela não entende que a violência, por exemplo, ela é cíclica, ela não vai conseguir sair, porque o agressor é sempre assim, ouvintes. Ele pratica aquela agressão e depois ele volta para pedir desculpas e dizer que vai mudar. Mas, infelizmente, nós temos estatísticas que mostram que, na maioria dos casos, ele não muda. Na verdade, ele só precisa daquele tempo para que ela perdoe, ela fique mais tranquila, e aí ele volta. Começa uma espiral. E ele volta a agredi-la novamente. A partir do momento que a gente entende que esse ciclo se repete e essa mulher se vê naquela situação, ela vai ter um pouco mais de força para tentar sair, e a delegacia ela tenta auxiliar nesse sentido, tirar a mulher desse ambiente, principalmente, salvaguardar ali a vida dela, proteger ela e os filhos dela. Nós colocamos em hotel, caso for preciso, até ela conseguir ir para um lugar de maior tranquilidade. Então a gente tenta oferecer essas ferramentas para que a mulher consiga sair desse vínculo que não está sendo bom para ela e principalmente que pode trazer consequências severas para os filhos dela, que vão viver traumatizados com essa violência. O que acontece muitas vezes com essas vítimas, mulheres, crianças, até idosos mesmo, eles se veem num ciclo vicioso, falam assim, a pessoa está fazendo isso pro meu bem, sabe? Então fica naquele ciclo, aí não procura delegacia. Acho que tem até uma síndrome, chama síndrome de Estocolmo. Que é isso, achar que a pessoa ela tá te agredindo, mas você tem um carinho pelo agressor ali e você não denuncia, fica naquele vai e vem ali toda hora. Doutora, vocês têm alguma estatística, essa parte do sinal de alerta? Existe as pessoas que antes de tomar o primeiro tapa, existe uma estatística que elas procuram a delegacia de mulher? Ou você acha que com a delegacia exclusivamente aberta agora pode melhorar essa... Porque o ideal seria pegar lá atrás, né? Exatamente.
E aí nós Quando temos... você falou, vamos dar um passo atrás... Aí na prevenção. Na prevenção. Justamente. Na prevenção e na difusão de informação. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É muito importante. Nós precisamos chegar em todos os lugares para mostrar esses sinais de alerta, para que a mulher se perceba dentro de uma situação de violência e saiba que tem meios dela sair. E saiba identificar e também compreenda as formas que nós oferecemos enquanto política de Estado de sair desse ambiente violento. Então, por exemplo, eu fiz um estudo na conclusão do meu mestrado que fala justamente sobre isso, que são os fatores de risco, né? O que acontece antes da violência? Então, uma pessoa, por exemplo, que agride animais é um fator de risco para a violência doméstica. Isso tem estatísticas que eu não vou me lembrar agora dos números específicos sobre isso, mas existem vários fatores de risco. Então, um homem que é violento na rua, ele também, isso representa um fator de risco para a mulher dentro de casa. Um homem que agride pessoas, animais na rua, pode ser um fator de risco para a violência doméstica. Então, tem sim vários estudos que comprovam que esse estágio é possível de identificar e também é possível de parar por aí. Não é necessário que a mulher precise chegar ao estágio pior, que é o da violência física. Pior, eu digo assim, culminar ali num feminicídio, que é o que a gente busca tanto combater, né? A morte violenta de mulheres, pelo simples fato delas serem mulheres. Isso tudo, se a gente buscar lá atrás os sinais, a gente vai conseguir diagnosticar, né? Eu fico preocupado, sabe por quê, doutor? Porque eu acho que o índice, sabe? Eu fico preocupado com essas situações, porque desde que eu tomo conta do seu dinheiro, passa pra cá que eu vou dirigir, que você não sabe dirigir. Isso aí é uma coisa da criação machista que nós vivemos há 3.000 anos, entendeu? Eu acho assim, é um negócio assim, é complicado a gente detectar. Desconstruir isso, entendeu? É porque você falou umas 10 aí, pelo menos umas 6 eu entrei dentro delas aí, entendeu? E olha que minha esposa é advogada. Então, eu acho que isso aí é um negócio complicado, porque se a gente conseguir pegar realmente na prevenção, a gente vai, né? Mas assim, é bem complicado. Sim, Júnior. O importante é identificar os excessos. Então, é o excesso de ciúme, é o excesso de controle. Não é o simples fato de você... me ceda o lugar aqui para eu dirigir. Não é sobre isso. Nós estamos falando de excessos. Assim, né? Passa para lá que você não sabe dirigir. Mas eu falo porque, assim, nós precisamos desconstruir essa visão patriarcal e machista que nós construímos na sociedade. Sim. Nós somos iguais em direitos e, por isso, a gente não precisa tratar com desigualdade. Né, doutora? É novo. A mulher trabalhando, você pega a mulher votando, mulher trabalhando, é de 50 anos para cá, de 60 anos para cá. Sim. Né? Então é novo. Sim. Então, por exemplo, essa luta é recente demais, né? Recente. Então a gente foi criado de uma forma. Agora essas novas gerações pode ser que melhore, vai, né? Tornando-se igual e só vai melhorar se a gente continuar abrindo esses espaços de comunicação para levar esse tipo de informação para a população, para a formação das novas gerações. Tem que falar sobre isso, né? Sim. Até inclusive, doutora, o doutor Alessandro está aqui também. A gente foca muito também nessa área da mulher. Eu sei que a senhora é delegada da mulher, mas a gente falou sobre crianças e sobre idosos também. A gente vê muitos registros de pessoas idosas que são judiadas, sofrem de maus tratos. Crianças também, a gente viu agora recente vários casos, teve em Varginha, teve aqui em Três Pontas, de crianças que foram agredidas. Teve o caso de um menininho agora em Varginha, de 3 anos, foi agredido pelo padrasto violentamente, ele ficou dias lutando para sobreviver, acabou falecendo. E idosos também que sofrem dessa violência. A Delegacia da Mulher, ela vai atender os vulneráveis. Quem são esses vulneráveis, além da mulher também? Qual é essa classificação e como será também esse apoio para a questão do idoso, né, e também da criança em específico? Exatamente, Gustavo, é isso que a gente pretende, buscar ali alcançar todos esses vulneráveis. Então, preconceito de raça, cor também é com a gente, de identidade de gênero também é com a gente. Nós vamos atender aos idosos, às crianças, deficientes, pessoas, todas essas pessoas que a gente tem agressão a deficientes, né? É coisa absurda, né? Tem agressão a tudo, né? Desde o ser humano até os animais.
Doutora, existe campanhas que, essa pergunta é para você, doutor Alessandro, que a Polícia Civil possa fazer campanhas dentro das escolas, não sei a quantidade de material, de orçamento que vocês têm, para poder orientar as nossas crianças, os nossos jovens, desde cedo, a já trazer essas mudanças, de denunciar mesmo, de ver que a agressão não é normal, que não pode acontecer. Muito boa pergunta. Eu queria saber, a criança pode denunciar? Deixa ela só responder essa pergunta minha. Eu quero saber se a criança pode denunciar. Aqui. Sim, mas vamos... A gente responde junto. Isso. O que acontece? Tem uma iniciativa em Campo Belo, que é uma iniciativa muito bacana, das forças de segurança, através do projeto Não Se Cale. E aí eu mando um abraço para todos os componentes aí, toda a rede de proteção que faz parte desse projeto, que eles, com muita frequência, vão às escolas, a Polícia Militar, as advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil, que vão até as escolas levar esse tipo de informação. Nós mesmos da Polícia Civil fazemos parte desse projeto. Então, campanhas normalmente no mês de março e no mês de agosto são realizadas voltadas para a violência doméstica e familiar. E no mês de maio, nós vamos às escolas falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, que é o mês de campanha, o Maio Laranja. Okay. Então, nós temos sim essas ações. E as crianças, Júnior, elas é o que eu sempre falo durante as minhas orientações e durante as minhas palestras. Criança e adolescente precisa sim levar ao conhecimento de um adulto qualquer situação que cause desconforto a elas. Então, causou desconforto, fale com um adulto, todas as crianças, os adolescentes que eventualmente estejam nos ouvindo, qualquer situação que te causou um desconforto, converse com um adulto da sua confiança, explique para ele a situação que você está passando, porque ele vai saber tomar as providências enquanto adulto, enquanto pessoa capaz, a respeito daquilo que você narrou para ele. Então, é importantíssimo a gente levar isso para as crianças também. Porque às vezes ela está passando por uma situação e esconde, fica calada. Por isso que é tão importante os pais conversarem mais com seus filhos. Mas eu vejo que a criança, pela mentalidade dela não tão madura, Tomás Júnior, doutor Alessandro, eu vejo que ela é mais suscetível à pressão psicológica. Né? A pessoa abusa, agride, faz o que faz e diz assim, não fala não, se você falar vai acontecer isso. E a criança, ela acredita naquilo. Acredita mesmo. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente realmente percebe durante as escutas especializadas. Ela vejo acredita. Nos depoimentos especiais. A criança, ela acredita na ameaça. Então, ela precisa identificar que ela foi ameaçada para contar para um adulto o que foi. Então, ela precisa antes saber, meu filho, meu sobrinho, meu afilhado, se você escutar essa frase, corra e me conte. Eu vou oferecer a sua proteção. Não me esconda, não acredite, conte para mim o que você passou. Essa é uma frase muito boa, Gustavo, para a gente dar de exemplo, porque os abusadores, os agressores falam isso mesmo. Se você contar para alguém, eu faço alguma coisa com a sua família. Se você contar para alguém, eu vou te bater, eu vou bater no seu pai, na sua mãe. E a criança, ela tende a acreditar nisso porque ela não está amadurecida. Olha, você vê que a gente tem visto várias personalidades aí ultimamente do esporte, a própria Xuxa, que foram violentadas lá atrás e passou uma vida trancada. Não falou nada. Vai falar depois que já está adolescente, jovem. 60 e tantos Agora, anos. eu queria falar, doutor, especificamente abordar junto com o nosso grupo aqui hoje, essa questão da medida protetiva. Sim. A medida protetiva, eu gostaria que a senhora falasse primeiro a respeito da mulher, mas também se é possível essa medida protetiva para o idoso, para a criança. É possível também adquirir essa medida protetiva para a criança, para o idoso, para o vulnerável, nesse sentido? E no caso, a palavra da pessoa, da mulher, por exemplo, já basta para conseguir essa medida protetiva? Como que está esse funcionamento hoje para a aquisição dessa medida protetiva administrativamente? Como que é feito? Vamos por blocos aqui para a gente compreender. A Lei Maria da Penha, que fala sobre a medida protetiva, ela é realmente para as mulheres. Então, mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, praticada dentro de casa por seus companheiros, por seus pais, por seus irmãos, por alguém que coabita ali com ela.
uma pessoa que encontra num estado de violência dentro dessa situação, busca a delegacia e nós vamos solicitar a medida protetiva para ela. Essa medida ela é prevista na Lei Maria da Penha. Nós temos uma medida muito semelhante prevista para criança e adolescente, que é a Lei Henri Borel, é uma lei de 2017, muito recente, que prevê a mesma coisa para as crianças. Então, uma criança que é vítima de uma violência dentro de casa ou praticada por algum familiar, também tem direito de ser afastada daquele lugar com essa medida protetiva. Porque a medida protetiva, ela busca justamente isso, afastar quem está sendo agredido daquele agressor. Então, a criança e a mulher têm leis específicas. Para todos os outros casos, nós temos uma medida cautelar, né, que faz a mesma função, que nós também conseguimos pedir. Então, um idoso numa situação de vulnerabilidade, nós podemos solicitar, sim, algo equivalente. Não vai ser uma medida protetiva, mas vai ser uma medida de proteção, digamos assim. E também tem o mesmo efeito das medidas protetivas que são para os idosos, e para as crianças e para as mulheres. Então, para todos esses grupos vulneráveis, nós conseguimos sim pedir algo equivalente à medida protetiva. O que a doutora Rafaela disse, essa parte geral que vai prever para as outras vítimas, né, como idoso, às vezes o próprio homem no âmbito familiar, está prevista no Código de Processo Penal. É uma medida cautelar diversa da prisão. Então, é uma possibilidade do autor não ser preso, mas cumprir, né, essas medidas impostas judicialmente a eles. Então, assim, na prática vai ser mais ou menos praticamente a mesma coisa. Um afastamento, como está previsto na Lei Maria da Penha. Então, assim, todas essas vítimas que estão em situação de risco, vulneráveis, né, ela vai ser tutelada, digamos assim, pelo Estado. Eu achei muito boa a pergunta do Gustavo. Eu quero andar um pouquinho aqui, porque o que está acontecendo, a gente tem que colocar as redes sociais. Estão colocando, assim, eu vejo constantemente, foi um excesso de zelo que eu acho que teve com esse pessoal da geração Z, e o pessoal vem pregando um retorno a um determinado ponto um pouco atrás, antes dessa geração. Que seria uma criação mais dura, mais conservadora, mais dura. A gente tem visto isso direto, né, nas redes sociais. Eles não estão pregando a voltar aquele pai psicopata dos anos 60, 50, 60, não é aquilo, mas de uma dureza, de uma firmeza maior, e a mãe dava uns tapas na bunda do filho, e o pai também era um negócio mais duro, entendeu? Aonde que a Polícia Civil entra nesse lugar? Porque a gente está vendo uma corrente, inclusive, até de psicólogo, psiquiatra, olha, não pode ser tão mansinho, entendeu? Não pode ser tão, porque senão vai ficar muito sem controle e tal. O que vocês pensam disso, doutora? Olha, eu acho difícil fazer um juízo de valor nesse sentido, sabe, Júnior? O que eu posso dizer é o seguinte: o que chega para nós na delegacia, nós vamos orientar de acordo com o caso concreto. Então, o que nós buscamos é levar essas informações a respeito dos direitos da criança e do adolescente às escolas, como eu disse, nas campanhas que são realizadas através do maio, por exemplo, que a gente vai, e também nos outros meses, para mostrar para elas o que é a violência, quais os atos que a gente pode prever para que essa violência ela ocorra. Então, assim, a questão sobre essa criação dos filhos, é claro que, assim, havendo algum excesso, isso vai chegar na delegacia e nós vamos tomar providências, né? Isso é um fato. Do excesso. Do excesso. E o excesso, a gente sabe disso, né? Todo excesso, ele fica público, ele fica claro, né? Porque se, por exemplo, os pais agredirem uma criança com a intenção de corrigi-la de forma excessiva, vão ficar as marcas. O caso, por exemplo, que a gente falou agora em Varginha, a criança chegou com hematomas, costela quebrada, então era notório. Aí é um psicopata, né? Exatamente. Então, assim, aí você vê aí o excesso, é o caso da mulher, por exemplo. Chega um ponto, por exemplo, se a mulher estiver sendo agredida, olho roxo, marcas pelo corpo, né? Ela começa a ter reações, o cabelo começa a cair, ela vai adoecendo, ela fica doente, a ponto que a família vai perceber aquilo, né? A família vai perceber, e aí é onde eu quero entrar agora, que é a questão das denúncias, a questão das ações, né? Depois do intervalo.
Agora já. Agora? Rapidinho. É só pra me notar um negócio aqui, doutor, eu pedi aqui, maio laranja é o quê? É o mês de combate à violência sexual contra crianças. Sexual. E você falou um outro antes, qual que é? Agora, né, o nosso mês de março, que é o mês da mulher. O da mulher, tá. E depois agosto lilás. Agosto lilás é o que é mesmo? Combate à violência contra a mulher também. Violência contra a mulher. Então, dentro dessa esfera, né, eu queria falar sobre a questão de apoio e denúncias, né? E inclusive sobre a questão de terceiros denunciarem também. Como que funciona isso? Porque às vezes existe aquela frase antiga, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E não é assim que a gente percebe, né? A pessoa tá sendo agredida lá. O vizinho tá ouvindo os gritos, tá ouvindo a briga, tá vendo aquela situação toda e não denuncia. Como que a polícia age nesse caso e orienta essa questão do apoio, da denúncia? Pode ser por terceiro? Como que é feito esse caso? Lembra quando eu disse, Gustavo, a respeito da gente voltar um passo atrás? Por que é importante? Porque a vítima, dependendo da fase, do ciclo da violência que ela se encontra, ela ainda não consegue perceber que aquela situação é uma situação muito ruim. E por isso ela precisa de pessoas que estão no entorno dela para que informem, olha, isso que você está vivendo pode ser um crime, pode ser uma situação que te dá direito à medida protetiva, pode ser uma situação que venha a te levar a um feminicídio. Então a gente precisa de todas essas pessoas em volta alertando essa mulher. E mesmo quando ela não consegue, a gente precisa denunciar. Precisa denunciar. Nós temos a Frida, que é um canal oficial, que eu já passei o telefone. Chame a Frida. Chame a Frida. Informe lá a situação que você está passando. Nós temos o canal de denúncias anônimas, porque eu entendo também as pessoas que não querem denunciar, querem ajudar aquelas pessoas, né? Uma criança, uma vítima, uma mulher, mas tem receio do agressor. Tem receio de fazer essa denúncia. Isso, infelizmente, acontece muito. Mas, para isso, a gente tem um 181, que através dele, 180, 181, as pessoas conseguem fazer essas denúncias anônimas. E isso vai chegar para a gente, nós vamos investigar, mesmo sendo essa denúncia anônima. Então, é importantíssimo que alguém tome uma providência para aquele que não pode tomar. Seja uma criança, uma mulher que está ali dentro de uma situação que ela mesma não consegue sair. Sabe por quê? Mesmo nos casos de um adulto, por exemplo, uma mulher, um idoso que está vivenciando uma situação difícil, às vezes tudo que ele precisa é que a gente chegue lá para oferecer uma mão para ele. Um apoio. Um apoio. Então, a energia que ele não teve de ligar e ele mesmo denunciar, ele recebe ali naquela hora aquilo como um sinal de esperança. E aí ele consegue sim sair daquela situação. Só um adendo, a doutora Rafaela disse desses canais de comunicação, de denúncia, né? Que muitas vezes o denunciante, né, a pessoa que toma ciência, né, de um fato acontecido em um lar, né, terceiro, quer garantir a sigilosidade, né, a sua proteção, a proteção da sua família. Então, o Disque 180 é mais voltado para as violências domésticas familiares contra a mulher. Outros tipos de crime, às vezes a pessoa toma conhecimento de um tráfico de drogas, num bairro, num local, você pode ligar no 181, que é mais voltado para outros tipos de crimes. 180 é mulher. 180 é voltado para mulher. O Disque 100 é violações de direitos humanos, né? Assim, uma violência contra o idoso, um caso de excesso, né, na correção ali, maus tratos contra criança. Só Disque 100? 100, o Disque 100, número 100. 100 também aborda os animais, então, no caso. Também, são essas violações de direitos humanos, de tutelas ali também de coletivas. Uhum. E também a maneira presencial, se deslocando para um quartel da Polícia Militar ou uma delegacia de polícia, também tem como, assim, eu queria fazer essa denúncia, mas eu quero o sigilo. Então os policiais que vão atender também vão garantir essa sigilosidade. Então temos essas formas de denúncia. E é importante, a doutora Rafaela estava falando, muitos atendimentos que nós fazemos, muitos mesmo, vêm através desse Disque 100, Disque 180. Então, às vezes o idoso estava lá sendo vítima há muito tempo. Eu fiquei sabendo que tem um sobrinho que pega o dinheiro do idoso, né, assim, recebe o dinheiro para ele, pega o cartão, vai no banco, saca o dinheiro, mas não dá o mínimo para ele e apropria-se do dinheiro indevidamente. Então faz essa denúncia,
Às vezes pode ser até na questão da dúvida. Eu acho que o sobrinho faz isso, denuncia a delegacia especializada de atendimento à mulher, né, da doutora Rafaela, vai fazer esse atendimento com uma equipe, vai verificar, não, aqui realmente não acontecia essa violação desse direito, né, dessa vítima, ou acontecia e vai tomar providência e vai gerar. Então, assim, muitos casos, estatisticamente falando, são oriundos dessa denúncia anônima, por isso que é importante denunciar. E eu achei muito interessante também, enquanto a gente debate aqui, né, pesquisando também, eu fiquei curioso, né? Por que Frida, né? Chame a Frida, por que Frida? E aí, pesquisando aqui, eu detectei que realmente é uma homenagem, né, à pintora mexicana Frida Kahlo, que até onde se sabe foi a primeira artista plástica que pintou um quadro sobre feminicídio, que é justamente a alma do projeto Chame a Frida, da Polícia Civil. Interessante, né? Ó. Tudo tem um objetivo. Não, e a gente põe história, né? o nosso ouvinte mais culto, né? Claro, com certeza. Mais bem informado. Muito bem, Gustavo. Exatamente. Doutora Rafaela, dentro de todo esse âmbito, com certeza o Tomás falou lá no início que a gente pode utilizar da estrutura do Poder Executivo, do Legislativo. A Câmara agora também vai iniciar tudo correndo dentro da normalidade. Acredito que agora, em abril, já inicia o NAC, que é o Núcleo de Atendimento ao Cidadão. Serão vários tipos de causas que o procurador legislativo ali vai poder ingressar para o cidadão, e principalmente para as mulheres vítimas de violência doméstica, e isso vai ser muito necessário. Eu acho que realmente agora, com o funcionamento dessa delegacia, a gente fazer uma reunião para poder alinhar, né, todo esse parâmetro, né, as ferramentas que a gente vai ter para poder justamente a gente colaborar. A Câmara Municipal, por exemplo, tem 2 assistentes sociais hoje, né? Então, com certeza seria muito interessante a gente ceder uma para poder atuar junto, outra fica com o NAC. A questão também que nós aprovamos agora, o Tomás presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a questão dos estagiários, um programa de estágio. Há um pedido já, inclusive, da Polícia Civil também para receber. Até eu quero mandar um abraço pro presidente Luciano, está nos ouvindo aqui agora, para poder também dar essa atenção, justamente para a gente colaborar com essa delegacia, porque vai precisar, e eu acredito que com todo esse parâmetro, o negócio vai funcionar muito bem. E é importante. Muito importante. Muito importante. Só um adendo final, excelente iniciativa da Câmara. A cidade onde eu trabalhei antes tinha esse tipo de projeto e era uma parte importante da rede, que nós fazíamos um encaminhamento e a mulher, ela já chegava nesse núcleo pronta para ser atendida, então ela ali tinha prioridade, a mulher, a criança, o idoso já chegava com o meu carimbo e o atendimento, o encaminhamento. Então isso é muito importante. Parabéns aí à Câmara por essa iniciativa. E realmente eu acho que vai trazer grandes benefícios aí para a população. Exatamente, eu acho que a Câmara vai ser parceira, não tem dúvida. Nós, vereadores, vamos cobrar isso também da mesa diretora. Eu e o Tomás, a gente faz parte da mesa também. E eu tenho certeza que nós vamos, com certeza, trabalhar para ter esse apoio. Então, eu queria deixar aqui, então, as considerações sobre esse tema. Porque depois do intervalo, aí nós vamos abordar junto com a doutora Rafaela também, mas aproveitar mais aqui do doutor Alessandro sobre os temas relacionados à delegacia rural. Vamos falar também sobre outros pontos aí necessários em relação ao trabalho da Polícia Civil em Campo Belo. Então vamos lá, vou deixar as considerações com a senhora, doutora, sobre esse tema que nós abordamos da questão da segurança pública, no que diz especificamente sobre a delegacia da mulher. Sim, eu espero muito em breve poder voltar aqui ou pedir a vocês que falem aos nossos ouvintes a data da inauguração. Acreditamos que no mês que vem, no mais tardar em maio, a delegacia já vai estar em pleno funcionamento. Esperamos que, quem sabe, até lá a gente já tenha esses acordos firmados aí com o município, com a Câmara, para atender aos ouvintes já com a assistente social, com a psicóloga. E só acrescentar uma questão que eu havia esquecido: a delegacia também vai atuar na proteção animal. Então, a delegacia de meio ambiente também vai funcionar ali junto com a delegacia da mulher. Então, esse tipo de demanda também vai poder ser oferecida ali na delegacia. Tá certo? Muito obrigada aí pelos... foi um momento muito bom
um momento de compartilhamento de informações muito importante e que eu ainda continuo aqui aberta às perguntas. Muito bem, e a gente ainda não falou sobre tudo que a gente gostaria, porque é uma esfera muito só nesse ampla, tema, né? Posso falar? Sim, claro, a sua consideração também. Porque, na verdade, é um agradecimento à Câmara Municipal, né? E especificamente, que estão presentes aqui o Tomás Cambraia e você, Gustavo, que é essa delegacia especializada de atendimento à mulher, essa unidade, que vai estar aberta para o cidadão conhecer, assim que tiver, né, em funcionamento. E eu até convido os ouvintes, convido a rádio para ela conhecer, os nobres vereadores. A estrutura dela é muito fruto do trabalho de vocês, vereadores, através das emendas impositivas que vocês, ano após ano, vêm fazendo indicações. Então, as aquisições desse suprimento estrutural é graças à Câmara Municipal de Campo Belo. Então, queria fazer esse agradecimento e falar que esse apoio sempre será bem-vindo e nós vamos aplicar esses recursos sempre em prol à sociedade. Com certeza. Tomás Cambraia, nesse tema, a sua consideração. Um tema de extrema importância que o dia que a doutora Rafaela teve na Câmara Municipal falando sobre a Delegacia da Mulher, é o que eu tenho falado. A mulher tem cada vez mais voz e mais vez dentro da nossa cidade. Eu fico muito feliz de ver que hoje nós vamos ter uma delegacia própria, voltada para esse tema de extrema importância da mulher, dos vulneráveis, também do meio ambiente também. Então, quero parabenizar o doutor Alessandro, doutora Rafaela, pelas belas iniciativas que vocês estão tendo. E fico muito feliz de poder, nós, enquanto vereadores, né, Gustavo, sermos parceiros da Polícia Civil e da Segurança Pública de Campo Belo. Júnior Furtado. Olha, foi muito bom, sabe? Muito bom, e doutora e doutor. Quando precisar, pode contar com a Clube FM, sabe? Para vir aqui, para a gente fazer debate, sempre que precisar. Inclusive, eu vou deixar já o convite feito para maio, no maio laranja, e também no agosto lilás, pra gente fazer mais uma rodada, viu, doutor Alessandro? Perfeito. Viu, doutora? Fazer mais uma rodada. Então, eu acho que é muito importante a gente passar essa informação para a sociedade. Eu fiquei devendo um dado semana passada, aí eu trouxe, inclusive, do Ministério do Trabalho, a respeito dos dados nós estamos encerrando aqui, essa semana, o mês da mulher aqui na Clube, né? E lá na Santa Casa, dos 420 funcionários, 336 são mulheres, que é 76,4%. E nós temos 100% de equidade salarial. A mulher não ganha menos que o homem em todos os níveis, entendeu? E implementamos as ações de diversidade e inclusão como política para a contratação e promoção das mulheres, além do apoio ao equilíbrio entre vida profissional e familiar. Era porque eu fiquei devendo essa informação, sabe? Ou seja, das empresas da região, incluindo outros hospitais, a Santa Casa que mais emprega em percentual mulheres relativo comparado aos homens, tá? Da macro-região de Divinópolis, que são 54 municípios. Tá? Dos 54 municípios, a Santa Casa de Campo Belo é a que mais emprega em percentual, incluindo os hospitais da região, mulher com relação ao homem. Muito bom esse dado, né? Olha que legal, que interessante. Principalmente a questão salarial. Como eu disse aqui, a gente não abordou todos os temas que a gente gostaria, mas a gente vai abordar no futuro, como o Júnior já deixou praticamente agendado ali nos outros meses, que a gente também celebra essas ações voltadas à questão da mulher, dos vulneráveis, e a gente quer convidar depois também a doutora Bianca, né, do projeto Não Se Cale, e o Tomás falou lá no início, fazendo a minha consideração sobre a questão das escolas, e há também um projeto da OAB, que é o Direito na Escola, que pode também colaborar com isso. A gente pode também reunir com eles, né, para poder justamente traçar essas metas, né, para que eles possam aproveitar esse espaço também para falar. Então a gente vai agora para o segundo bloco, né? Tem um intervalo rapidinho aqui de alguns minutinhos, e no segundo bloco a gente volta com o doutor Alessandro, com a doutora Rafaela, ambos delegados da Polícia Civil em Campo Belo, para a gente continuar esse nosso debate agora mais voltado à questão também dos trabalhos da Polícia Civil, da nossa delegacia regional. O doutor Alessandro, que é uma pessoa, um grande estadista, né? Ele sempre recebe a todos, tira todas as dúvidas, e hoje está aqui para conversar com a gente junto com a doutora Rafaela. Vamos pro intervalo, eu volto na sequência com os nossos convidados com esse tema da segurança pública. Estamos apresentando Clube em Pauta. Clube em Pauta.
baixo consumo de energia. Nas lojas 100, só 568 à vista. Ou 12 de 50.
de Júnior Furtado. A apresentação é minha, Gustavo Protásio. A gente vai até às 10 da manhã batendo esse papo especial com você. No oferecimento, Stratos Internet com ligações positivas, Laje CBL, nossa qualidade e a sua segurança, CRV Construtora, Mineração Campo Belo, Titã, o tijolo da cerâmica Santa Maria e Rações Planalto. E dando sequência ao nosso programa, a gente traz agora, nesse segundo bloco, falando justamente com o delegado regional, junto também com a doutora Rafaela, trazendo aí a questão da segurança pública, frente essencial no combate aos crimes, principalmente no meio rural. A gente quer iniciar falando sobre uma conquista para Campo Belo, que é a questão da delegacia rural, especial para trabalhar com o produtor rural, com os moradores das comunidades rurais no campo. Justamente por isso que nós fizemos questão também de convidar aqui o delegado regional para falar sobre isso. O vereador Tomás esteve em Belo Horizonte recentemente representando a Câmara Municipal para poder acompanhar a entrega de uma viatura que especialmente veio destinada para a delegacia rural, né, do nosso deputado Duarte Bexi, que nos ouve agora, a quem eu mando aqui um abraço especial. Então, doutor Alessandro, mais uma vez, eu quero cumprimentá-lo, bom dia, e a gente volta nesse segundo bloco agora falando especificamente sobre essas questões relacionadas agora à delegacia rural. Aí eu começo perguntando, o que é a delegacia rural, qual a importância dela para os produtores rurais da nossa região? Gustavo, pegando um gancho, no primeiro bloco, né, nós especificamos sobre a delegacia, né, especializada de atendimento à mulher. Ainda no mesmo sentido, está sendo criado em Campo Belo, também agora vai fazer uma inauguração provavelmente em conjunto, né, essas unidades, a Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, uma iniciativa do governo de Minas, que trata do campo seguro, né, visando trazer segurança para o produtor rural, para as pessoas que residem na zona rural. Então, a Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, ela vai tutelar no âmbito da nossa delegacia regional, que atende 11 municípios, né, 6 comarcas, crimes, né, específicos de zona rural. Furto de gado, furto de suprimentos agrícolas, né, crimes que acontecem no campo, que a gente tem naturalmente uma dificuldade maior de investigação. Então, essa delegacia, né, especializada, né, de repressão a crimes rurais, ela vai trazer esse atendimento qualificado, essa estrutura qualificada, para nós otimizarmos esses tipos de investigação. Não haverá uma sede própria para essa delegacia, vamos denominar ela delegacia rural. Ela vai funcionar na delegacia da comarca, na rua João Pinheiro, em frente ao Fórum, ao Ministério Público, mas ela vai ter uma estrutura pessoal, uma estrutura de trabalho, uma estrutura de investigação própria, especializada. E a gente contou com isso, com uma emenda impositiva do nosso deputado Duarte Bexi, a quem eu também mando um abraço, o que possibilitou essa criação, essa formalização por meio de uma resolução, né, um ato normativo de criação dessa delegacia rural em Campo Belo, né? Algo ainda pioneiro no estado, poucas unidades, né, estão sendo criadas no estado, e Campo Belo vai ser presenteado com isso. Nós já temos até mesmo uma viatura bem típica para poder fazer esse atendimento, uma Ford Ranger que recebemos recentemente, e vão ter outros equipamentos também para fazer esse atendimento especializado. Doutor Alessandro, eu achei muito importante essa criação, inclusive muitas pessoas trabalhando, inclusive deixar aqui um grande abraço, além do deputado Duarte Bexi, que trabalhou muito, para a doutora Letícia Gamboge também, que não mediu esforço para que tenha sucesso para a sua terra, né, para a sua região, né, uma delegacia tão importante. Olha, doutor, eu preciso colocar, assim, talvez não seja o mesmo assunto da Polícia Militar, mas, assim, a área rural, ela realmente, né, pelo tamanho, por tudo, e agora com esse negócio do café, implementos caríssimos, né, colheitadeiras caríssimas, produtos que eles estão usando de defensivos, etc., que são caríssimos, principalmente da cultura da soja, vai atrair a bandidagem, né, doutor? Com certeza, atrai a bandidagem, esse implemento financeiro, né, essa valorização, né, desses produtos rurais
atrai, né? Porque é uma vantagem econômica que o bandido vai querer tirar proveito. Então, voltando nessa área, a gente quer atender especificamente e especializadamente para não permitir que esse tipo de crime aumente. Pelo contrário, que ele reduza, que haja uma punibilidade para esses autores, esses infratores desses crimes rurais. Porque esse pessoal hoje são especializados, né? Essa turma que rouba defensivos, que rouba, né, a região do Centro-Oeste. E o Centro-Oeste está muito policiado. E a coisa veio para cá, né? O pessoal do Centro-Oeste também adquiriu um perfil de se proteger com guarda armada. A própria fazenda monta, né? Para se proteger. E nós não temos isso aqui. A gente não tem essa proteção dessas guardas armadas nas fazendas. A gente depende exclusivamente da Polícia Civil e da Militar. Exatamente. Por isso que o nome Campo Seguro é um atendimento que tem o trabalho preventivo, né, das patrulhas rurais feitas pela Polícia Militar, né, que fazem uma rotina, né, de atendimento em unidades rurais, em zona rural, e também o trabalho de investigação que vai ser feito pela delegacia especializada, né, de repressão a crimes rurais. E também pela conscientização e também apoio dos produtores rurais, porque também são feitos instruções a eles para eles permitirem com que haja maior segurança, haja uma possibilidade de auxílio nas nossas investigações, por exemplo, colocando câmeras de segurança com boa qualidade, rastreadores, né, em tratores, em outros implementos. Né? E isso tudo, essa gama de fatores trabalhando em conjunto, vai permitir uma efetividade nesse combate a esse crime. Porque... Pode falar. É só para falar porque a malha rural nossa, só de Campo Belo, é gigante. Aí você pega a regional toda, é impressionante o trabalho que eles vão ter que desenvolver. Então, não é só a caminhonete que tá vindo, né, doutor? Vai vir uns equipamentos também, vem drone. Então vai ser bem equipado isso aí, vai ajudar muito o agro. Você foi lá receber a caminhonete aí? Você aí, deputado Duarte? Isso. A caminhonete já tá aqui, não? Já tá aqui já. E foram só 5 pro estado inteiro. Campo Belo, graças a Deus, recebeu uma. Obrigado novamente, doutora Letícia. E foi ela mesma, foi a primeira vinda dela aqui, né, doutora Alessandra? O Gustavo também estava presente, eu estava enquanto assessor do deputado Duarte. Ela falou, Tomás, nós queremos, o Alessandro já te falou, eu quero a delegacia rural. Eu falei, tá. Aí a doutora Letícia me apertou, passei a mão no telefone, falei, senhor, estão me apertando aqui. Não, pode falar que eu vou dar. Então. Aí ele deu a delegacia, os equipamentos, né, o deputado sempre muito presente, e a gente anunciou ela numa vinda da doutora Letícia, na entrega do S10, não foi? Foi em dezembro de 2023. Isso, e hoje se torna realidade. Então, essa parceria dos deputados com a Polícia Civil e principalmente a doutora Letícia, sendo conterrânea do deputado Duarte, teve um peso muito grande para se tornar realidade, porque hoje a Polícia Civil não se equipa da maneira que precisa, se não for através das emendas dos deputados, que hoje dão um auxílio muito grande, né, doutor? Exatamente. O dinheiro específico, né, a suplementação financeira voltada para as polícias, né, e falando no caso específico da Polícia Civil, ela não é suficiente para equipar, para trazer o pessoal, porque sim, nós estamos falando de uma etapa muito importante, que é essa implementação dessa delegacia rural, com todo o equipamento necessário, estrutura física, só que a gente não pode esquecer da estrutura pessoal, né? Uhum. Nós precisamos da realização de concursos, da contratação de servidores para estar fazendo esse atendimento de qualidade. Então, assim, nós contamos mesmo com as emendas parlamentares, estaduais, federais, aqui no caso municipais, para a gente fazer da nossa micro-região, da nossa região aqui de Campo Belo, uma polícia civil forte, eficiente, né? Que vá trazer segurança para o nosso povo. Então, essa parceria que já existe, né? Com os nossos legisladores, também com o Poder Executivo, ela tem que continuar para cada vez sermos mais fortes. É um novo ciclo. Desde que o doutor Alessandro assumiu a regional, e eu tenho amigos ali dentro da delegacia também, o doutor Zé Rubens é um grande amigo meu de longa data. Inclusive vai ser o titular da delegacia de crimes rurais. Que legal. Doutor José Rubens, isso. Que ótimo. Zé Rubens é super gente boa, gente. Ótimo. Um grande parceiro, mas desde que o doutor Alessandro assumiu ali, eu notei uma mudança de mentalidade dentro da própria delegacia regional da Polícia Civil. Uhum. Que a parceria com o Estado, com o município, com os vereadores tem se tornado cada vez mais forte, e quem tem ganhado é a segurança pública de Campo Belo e região. Eu fiquei numa dúvida aqui, doutor Alessandro. Você falou de negócio das emendas.
emenda federal estadual pode vir direto para a Polícia de Campo Belo? Ou tem que ser para Belo Horizonte e Ismael? Como é que funciona? Existem algumas formas de estar mandando esse implemento financeiro para a Polícia Civil. A destinação direta, por exemplo, igual foi do deputado, né, Duarte, né, emendas estaduais, elas vão especificamente para a Polícia Civil, mas vinculadas ao atendimento, por exemplo, a Campo Belo, por exemplo, comprar uma caminhonete que vai atender Campo Belo. Aqui em Campo Belo, por exemplo, nas emendas dos vereadores, a gente não tem gente fazendo a destinação direta ao Estado, né, à Polícia Civil. Então, é feita através de um órgão, uma associação, por exemplo, o CONCEP ou um Conselho da Comunidade de Execução Penal, e aí eles destinam a verba. Não dá para fazer essa destinação direta. Por exemplo, para a polícia não pode. Para a polícia não pode. Senão ia para o Estado, né? Isso. Aí as emendas estaduais e as emendas dos deputados federais, aí sim, elas vão para a instituição para depois aplicar na região. Tem que ter uma instituição aqui em Campo Belo para receber esses recursos e vocês, né, organizam a aplicação. Isso. Que legal. Do já existe, sim, né, que é o Conselho de Execução Penal. E essa foi a dúvida. Quando eu fui o pioneiro, primeiro a enviar o recurso, eu estava nessa dúvida. Eu disse assim, olha, eu quero ajudar a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas será que eu mando? Que a gente tinha que colocar nomenclatura no relatório. Eu vou colocar aqui Polícia Civil de Minas Gerais. Como que eu vou denominar isso? Aí eu procurei o doutor Alessandro, ele passou o contato para mim, na época era o Pedrinho, né? Isso. Lá no Conselho de Execução Penal, e aí a gente entrou em contato e começou a conversar, e aí o doutor Alessandro fez um plano de trabalho muito bacana, a gente mandou o primeiro recurso, aí deu certo o segundo, e aí os vereadores começaram a ajudar, e hoje está, como o Tomás disse, cada vez mais forte. Então a gente envia para o Conselho de Execução Penal, ele faz essa destinação. Assim como também, agora, é interessante, o Ministério Público também faz isso, né? Eu não sei se o Tribunal de Justiça também faz, acredito que sim, quando quer destinar algo para a Polícia Civil. E a gente viu os resultados disso, né? A reforma, a pintura, aquisição de equipamento. A gente teve lá, inclusive naquele dia que o Tomás, representando o deputado, falou a respeito também da Delegacia Rural. A gente estava lá inaugurando aquele espaço. Fazendo a revitalização da Delegacia Regional. Com recursos das emendas impositivas. Então isso é muito importante. Isso, a doutora Rafaela também fazendo parceria com o Ministério Público nos termos de ajustamento de conduta. Algumas prestações pecuniárias, né, de infratores são destinadas à compra, por exemplo, compraram ar-condicionado. Então, o Poder Judiciário, a gente faz esses projetos, né, que você disse, a gente faz os projetos demonstrando a imprescindibilidade, a importância, né, da aquisição de alguns itens ou serviços, e aí passa pelo crivo, no caso da juíza lá, ela atendendo com esses recursos de multas, né, pecuniárias, ela destina uma parte e a gente já conseguiu também dinheiro dessa forma. Então, assim, a busca por recursos, né, é um trabalho nosso enquanto gestor. Eu até agradeço então também as palavras, Tomás Cambrai, mas é a nossa função, princípio, né, a gente tem que lutar por isso, para fazer essa Polícia Civil muito forte. A doutora Rafaela também nessa mesma toada, apresentando projetos para conseguir recursos, né, para aplicação aqui em Campo Belo. Eu preciso fazer uma pergunta para os dois, porque essa surgiu aqui agora. Sempre quando você vai no Estado, o Estado tem, assim, entre aspas, tá, gente, uma facilidade de arrumar equipamentos, no meu caso lá, aparelhos e tal. Quando você pede recurso para custeio, é uma dificuldade imensa, é uma dificuldade assim, quase que gigantesca. Aqui em Campo Belo tem 2 projetos parados por causa disso. Por isso que eu vou abrir. Está abrindo 2 delegacias, eu quero perguntar sobre gente, sobre essa questão do custeio. Nós temos aqui em Campo Belo parado o problema da autópsia, que não foi para lado nenhum, entendeu? Que construiu, o dinheiro para construção tem. Vai lá, constrói e tal, e parou. E nós temos o problema também que está parado, que que não tem nada a ver com a polícia, mas que é a coleta de sangue. E o dinheiro veio também e não aconteceu nada, sabe? 2 projetos, porque depois que você monta o projeto, você precisa de gente e dinheiro para custear. Aí garra. Abrindo uma delegacia da mulher, abrindo uma delegacia, quais são as dificuldades que vocês vão ter em gente, custeio, etc, etc. É realmente uma questão que nos preocupa antes de iniciar qualquer tipo de projeto. Inclusive esses de inauguração de delegacias, né, doutora Alessandra? Exato. E por isso que a gente conta com o apoio dos parlamentares municipais, estaduais, federais. Eles que nos auxiliam na abertura, manutenção e custeio desses projetos.
Alguns deles o Estado, ele realmente tem condições de nos oferecer. Mas às vezes até para a gente manter, precisa sim dessas emendas parlamentares, precisa buscar apoio do Tribunal de Justiça através dessas penas pecuniárias. E o que são essas penas? É como o doutor falou, às vezes uma pessoa comete um crime de menor potencial ofensivo, vai lá, antigamente eles falavam, vai pagar uma cesta básica e paga ali um valor, vai para o fórum e esse dinheiro, ele não fica no fórum, ele é revertido para a cidade, para projetos sociais. Então a gente se candidata através de uma instituição para receber esses recursos, para a gente conseguir oferecer à população um serviço de qualidade. É através dessas emendas. A Polícia Civil, né, como ela pertence ao Estado de Minas Gerais, nós não somos um órgão autônomo. Então, nós não temos autonomia financeira e orçamentária. E daí, por isso, a gente depende das verbas que vêm do Estado. Se a gente ficar só com essas verbas, infelizmente, nem todos os projetos conseguem ser atendidos. E por isso que a gente faz essas parcerias com as prefeituras, com a prefeitura também é sempre um fator de muita importância, porque é quem está mais próximo ali da delegacia, as câmaras, é através deles que a gente consegue. E assim, nós temos visto um esforço do Estado em fazer concursos periódicos para fornecimento de pessoal, que aí o pessoal realmente precisa, policiais precisam ser nomeados através de concursos. Essa é uma questão até interessante. Existe uma previsão de uma ampliação de pessoal para vocês, porque como vocês são regional e a regional de Campo Belo é extremamente extensa, vocês têm alguma perspectiva? A própria doutora Letícia já passou alguma perspectiva de um novo concurso? Isso que eu queria saber, vocês vão ter gente para Sul e para Sul. O Júnior Furtado também bate no ponto da dificuldade da despesa de custeio, né? A gente consegue a despesa de capital, que é a compra de materiais, o custeio, né? Que é a implementação do serviço para, às vezes, a instalação dos materiais. Por exemplo, você compra a tinta, mas não tem o pintor para fazer, né? É uma dificuldade que aí a gente conta também com a parceria da seção de pessoal, por exemplo, da prefeitura, da Câmara, para estar fazendo otimizar o que a gente já adquiriu. E questão de concurso público, nós ontem recebemos 3 novos servidores aqui em Campo Belo, 3 escrivães de polícia, oriundos do concurso do ano passado, e que vem também nessa seara para poder suprir essa delegacia especializada de atendimento à mulher e a delegacia rural. São do cargo de escrivão, mas nós temos em andamento também os concursos de delegado de polícia e de investigador de polícia, mas que vão acontecer uma nomeação mais para o final do ano, que a gente espera e tem uma promessa da chefia de polícia de recebermos pessoal para justamente a gente estar equipando também com o pessoal essas delegacias, né? Porque nesse momento está tendo esse acréscimo desses servidores, mas assim, concomitantemente isso, às vezes algum aposenta, outro acontece uma remoção, né? Uma transferência para outro lugar, então a reposição, e a gente precisa do aumento de servidores, aumentar o efetivo, que aí sim a gente vai ter todos os fatores, né, conluindo para o mesmo bem que é o funcionamento das delegacias especializadas. Porque 2 delegacias, né, gente? Exatamente. São fundamentais, mas precisa de gente para dirigir essa caminhonete, filho. Justamente. E não só para dirigir, porque o serviço final, a proteção às pessoas na rua, depende também da nossa organização administrativa estar funcionando. E aí a gente conta também, não é, doutor Alessandro, com a seção de servidores de outros órgãos. E é isso que nós temos buscado. A parte burocrática, que é a parte interna. Exatamente. A gente celebra acordos de cooperação técnica com a Câmara, com a Prefeitura, para estar cedendo, às vezes, servidores efetivos, estagiários, para estar suprindo ali, ainda que de maneira temporária, o nosso efetivo, né, administrativo, para estar funcionando. Mas é fundamental, gente. É fundamental. Você tira uma pessoa aí que libera um funcionário. E pro estagiário é bom para estar aprendendo também. Ótimo. Exatamente. Eu tô com uma sua lá. Isso, muito boa de serviço, Ótimo. a Gabriela, mandar um abraço para ela também. Em relação à Polícia Civil, a gente viu agora, obviamente, a Polícia Civil conta com as instituições para poder complementar ali os trabalhos que já são realizados, mas a gente sente que houve um alívio para a Polícia Civil. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, a respeito da questão do trânsito, né? Eu vejo que a delegacia, ela dispendiava de muito pessoal para cuidar dessa questão do trânsito, Detran, vistoria. Como que ficou agora a delegacia? Qual o seu ponto de vista? O que o senhor tem a dizer em relação a essa questão de ter terceirizado, né, essas vistorias
para pátios de fiscalização que fazem essas vistorias credenciadas aí junto ao Detran. Como que ficou agora? Deu uma melhorada? É inegável que a desvinculação do Detran da Polícia Civil, ela desonerou, né? E tá num processo ainda de transição, porque assim, era um órgão que pertencia à Polícia Civil, agora ele pertence à CEPLAG, né? Do governo estadual, mas ainda está um processo de transição, e como acontece aqui em Campo Belo. Alguns lugares, como Belo Horizonte, outras cidades maiores, esse processo já está em um estágio mais avançado, mas aqui ainda, por exemplo, nós ainda despendemos profissionais para ficar nessa área ainda de trânsito, na confecção de documentos, né, na conferência de documentos, mas a questão das vistorias, né, para transferências, emplacamentos, isso já foi para as empresas credenciadas de vistoria, né? Nós temos aqui em Campo Belo 6 empresas que fazem essas vistorias, e é inegável que, desonerando o servidor, né, o policial dessa atividade, ele vai para a atividade fim, que é a investigação. Exatamente. Então, é um ganho que nós tivemos, e esperamos ainda que com esse processo de transição finalizando, o Detran saindo efetivamente das mãos da Polícia Civil, isso vai melhorar, né? E esperamos também que melhore os serviços também do Detran, porque vai ter concurso próprio para isso, servidores próprios para esse tipo de atividade, né, administrativa do Detran. Então, assim, eu vejo com bons olhos essa iniciativa do governo. Até lá, aquela questão também de provas, né, para retirada de CNH, continua com a Polícia Civil ainda. Ela continua com a Polícia Civil. Mas há uma previsão de que, como o senhor disse, seja feito concurso para pessoas específicas para esse fim, retire também da Polícia Civil? Até 2028, a previsão é de que nenhum policial trabalhe mais nessa atividade, né? Os examinadores vão ser servidores próprios. Já tem um projeto de lei, já tem uma lei. Terceirizados, professores, assim, aposentados, têm pegado acervo, né, de servidores do Estado, mas não policiais, né? Fica um pouco mais barato para o Estado também, né? A questão de otimização de recursos. E aí até 2028, toda essa atividade vai ficar livre da Polícia Civil, né? Assim, dos policiais civis. Isso é bom. Nós vemos com bons olhos, assim, sem entrar no mérito de se é bom ou não para a instituição, porque às vezes a instituição pode se ver, assim, a visão de que pode ficar um pouco mais enfraquecida. Não é especificamente a minha visão, eu vejo com bons olhos, vejo que, assim, a gente se voltar, né, a Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, para atividade fim, a gente vai exercer ela com mais excelência, e aí vai ser até mais valorizada. Então, agora porque nós estamos no Brasil, né, doutor? Nós estamos no Brasil. Aí, o examinador vai ser um civil. Isso, um civil. Aí você vai perguntar pro pessoal da Polícia Militar se eles vão gostar. Eles não vão gostar, porque a quantidade de nego ruim de cela que vai estar nessas rodovias aí, entendeu? Na cidade, porque vai passar nego que não sabe nem passar primeiro no carro, entendeu? Vai. Claro que nós estamos no Brasil, a gente sabe como é que funciona, porque lá que as coisas andam. Então, assim, porque você tem um policial, uma polícia, e você tem um civil, isso é completamente diferente as coisas, infelizmente, mas infelizmente nós estamos no Brasil, e é assim que vai pegar aqueles cidadãos que já não vai ter 2 bombas mais, não vai ter. Há um receio, né? É claro, esse receio da população, ele é válido, né? Sobre a qualidade desse serviço, a qualidade de quem vai estar obtendo uma CNH, né? Porque o rigor de um policial, até o poder de polícia, o respeito é outro, né? Às vezes uma intimidação de alguém que vai fazer. O caboclo não vai querer ali subornar um policial, ele não vai querer. Não, de jeito o civil, ele tenta. Especificamente, assim, no caso das empresas credenciadas, né, de vistoria, também, assim, chega carros, às vezes, irregulares, e aí a pessoa que está levando o carro para fazer vistoria, o carro não passaria por um policial. Às vezes o cidadão que está lá fazendo, o vistoriador, ele que é um civil, ele tem um receio, né? A própria vida. Mas aí a gente tem a maneira de estar fiscalizando, apoiando. Eu reparei o seguinte. Às vezes, ao invés de colocar, se você está reprovado, ele coloca assim: dirija-se a uma delegacia para verificar, entendeu? Então aí a gente fala, não, opa, tá irregular. Medida protetiva. E eu reparei assim, você tá reprovado. Você fala assim, você tá reprovado, o cara vai ficar, eu reprovado, meu carro tá bom. Não, peraí, tem um apontamento ali, vai lá na Polícia Civil. Eu levei recentemente agora uma moto para poder fazer uma vistoria. E ela é colocada numa plataforma, tem câmeras de monitoramento que acompanham, ele tem que habilitar a câmera, ou seja, ele é filmado fazendo a vistoria, ele tem que registrar foto de todos os lados, colhe a assinatura, pede CNH. Eu senti que foi bem rigoroso.
sabe? Então, assim, essa questão que o Júnior citou é muito válida, né? Obviamente, porque passa um respeito. Inclusive, é até uma reclamação também que o povo fala assim: olha, a gente fica com medo, porque a gente vai lá tirar a carteira, chega lá que é tanto de polícia, a gente fica com medo de desprender a gente, se a gente cair da moto. Então, assim, mas isso é um factoide, isso é um sofisma. Pois é, então, assim, não faz sentido isso. É claro que a população fica com medo, mas o policial tá ali para proteger a pessoa. Meu fez 13. 13 vezes. A pessoa no final fica das coisas eu tava falando, larga disso. Sabe, a pessoa chega na motopista, que eu vejo que moto parece ser mais difícil que carro. Parece. Sabe? Porque o carro são 4 rodas, ele não tomba ali, aliás, né? Pode não tombar, né? Já teve casos. Mas assim, a moto, se você desequilibrar, ela cai. Então a pessoa chega na motopista pra fazer as aulas, faz bonitinho, faz o percurso, tudo organizado. Aí a hora que chega no dia ali, aí a primeira parada que o policial manda para ele já treme, aí, sabe, faz aquela pedalada. Tenso, então, assim, é tenso. Eu sinto que às vezes essa questão do índice de aprovação pode aumentar também, talvez por causa disso, que o pessoal fica meio receioso, fica com medo. Nós vamos ter essa Só que agora, breve, a gente precisa, claro, obviamente isso vai demorar, né, um pouco ainda, mas eu tenho certeza que essas pessoas precisam ser qualificadas. A gente tem que acreditar também, né, que vai ser um órgão do Estado, tem que ter responsabilidade e tem as penalidades também, da improbidade administrativa. Exatamente. A pessoa fazer uma coisa dessa. Gente, começa é difícil, mas depois vai se adaptando. Claro. Gostaria de fazer mais uma pergunta também sobre a questão da nova carteira de identidade. Como que está funcionando essa questão, doutor Alessandro? Como que a delegacia está recepcionando essas pessoas? No início parece que estava sendo um grupo, agora já é um outro grupo. Como que tá? Explica pra gente. Estamos marcando para maio. Isso, o agendamento já entrou no maio em Campo Belo, mas isso que porque essa é uma identidade nova, né? Uma identidade visual nacional. Não existe mais o número de RG, aquele número que a gente tem do MG, EM. Agora o número é o do CPF, e essa identidade visa, né, justamente unificar a base de dados nacional, né? É algo que era um anseio dos órgãos policiais. Facilita muito, facilita, né? Tudo digital. E como essa primeira identidade, dessa nova identidade, ela é gratuita, né? Então há uma demanda muito grande para se obter. Lembrando que a identidade antiga, tradicional, ela é válida até 2032. Nossa! Ela ainda é válida até 2032, então não precisa ter 8 anos. Não precisa ter essa pressa para tirar. Mas muitos, por exemplo, a validade das identidades, normalmente 10 anos, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem internacional. Então, isso também com o Sul continua o mesmo esquema? Continua 10 anos. Então, se passou de 10 anos, né, tem que fazer a nova identidade. Ainda que ela esteja válida, entre aspas, até 2032, faz essa nova identidade. Quem tirar a nova identidade agora, ela também tem validade, a nova? Exatamente, vai ter a validade, né? Porque, assim, o perfil, a pessoa muda, né? Característica física. Então, depois ainda também mais ela hoje que essas questões estéticas, harmonização, a pessoa era de um jeito, vai lá, puxa. Passa uns dias você nem conhece. Não faz conhece. implante capilar. Eu acho que a tendência é até diminuir o prazo de validade, né? Mas aí ainda vai haver o prazo de validade, né? Para alguns fins, né? Do uso do documento. Mas em Campo Belo nós contamos com até o Tonton, é o titular do posto de identificação aqui de Campo Belo, né? Que coordena o posto. Nós temos uma equipe que atende incansavelmente lá. Então nós temos um dos melhores serviços de realização dessa identidade em Campo Belo. Muitos eu posso lugares. Falar com propriedade. Minha avó teve que fazer uma identidade nova, atendimento fora de série, rapidinho. Especialmente nesses casos, né? De idosos. Funciona muito bem. Funciona. Por causa do presente do senhor, mas funciona assim. Então, assim, especialmente em casos de grupos, a gente separa também para os grupos de idosos, os grupos vulneráveis, para ter prioridade na marcação. Mas, né, assim, nós, assim, enquanto não estamos no estado de urgência, nós também conseguimos fazer um agendamento com certa celeridade para ter esse documento novo. A pessoa que tira essa identidade, ela consegue depois, através de algum aplicativo, assim como a CNH digital, digitalizar ela também? Exatamente, ela tem o documento, um QR Code, que ela vai ter esse documento também digitalizado, que é uma importância muito grande, porque às vezes você não precisa estar carregando o documento físico, assim como a CNH, porque pode ser extraviado, né? Então você vai ter tem ela também assim no seu smartphone. Você disse a respeito de unificação, mas a CNH vai ser distinta aí. Se a pessoa apresentar a identidade, a CNH não consta ali, não. Então, nesse documento, a ideia é ter um documento único. CPF, no número do CPF. Isso. Quem já tem CPF, não é isso? Exatamente, o número do CPF, só que você pode incluir vários outros documentos nessa identidade. Todos, né?
o título de eleitor, passaporte, Entendi. Carteira de trabalho. Tudo ali. Tudo pode ser colocado no Mas vai ser documento muito de bom, identidade. hein? Muito bom. Facilita muito. É como se fosse um documento único mesmo, o CPF. Muito E esse vai interessante. funcionar, porque a placa, pelo amor de Deus, a placa não existe, né, gente? A placa Tem não- até uma tentativa, um estudo de voltar a colocar um município, né? Porque ficou sem os municípios. Não, né? gente, isso não existe. Doutor Alessandro, partindo para o encerramento, eu gostaria de abrir esse assunto que é a questão da nossa região. A gente sabe que Campo Belo, a nossa regional aqui está composta por várias cidades, especialmente Cristais, Aguanil, Santana, Candeias, né? Eu acredito que Cana Verde faz parte aqui, Cana Verde é Verde, não. Perdões. Verde é Perdões e, Perdões, consequentemente, Lavras. Cristais é seu. Cristais, sim. é seu. Cristais, assim, eu posso falar as Sim, cidades? pode, por gentileza. Que é a sede Campo Belo. Nós temos aqui próximos Candeias, que também é uma delegacia de comarca. Cristais, Aguanil, né? Santana do Jacaré. Nós temos São Francisco de Paula e Oliveira, que pertence à comarca de Oliveira. Temos Carmo da Mata, que é uma comarca própria também. Carmópolis de Minas é uma comarca própria. E Passatempo e Piracema, que pertence à comarca de Passatempo. Piracema, que é a cidade mais distante, né? Passatempo e Piracema, as cidades mais distantes da nossa regional, mais de 100 quilômetros. E nós atendemos lá também. Por exemplo, essa delegacia rural vai atender também os crimes lá. Por isso que nós precisamos ter braços. Então, por isso que quando tem um acidente, a Fernando diz, lá em Carmópolis, vem pra cá. Vem pra cá pra fazer a necrópsia. Você até bateu nesse ponto da necrópsia, até interessante ressaltar que, se salvo engano, foi em 2015, foi construído o anexo ali na delegacia regional para funcionar o posto médico legal, né, o IML. Só que infelizmente não foi possível comprar todos os equipamentos, as câmaras frias para fazer a realização das necrópsias lá, e contamos, né, muitos anos com o apoio da Santa Casa, né, na sua pessoa a gente agradece. Agora recentemente as necrópsias são feitas na UPA, num local adequado, e existe, né, um planejamento para construir um anexo na UPA desse posto médico legal, porque agora onde seria o IML em Campo Belo, né, no anexo ali da delegacia regional, nós aproveitamos essas instalações para não perder o dinheiro que foi investido e construímos, né, o posto de perícia integrada, ali funciona a perícia. Ficou muito bacana. Né, e ficou muito bacana. Não fui lá, não. Ficou muito bacana, tem a guarda de materiais. Não, ficou muito bacana. Mas já tem anos e anos já. Funciona lá o posto de perícia integrado, que atende toda a região, tem uma sala de guarda de materiais, de provas. Ficou muito bacana. Que bom. Principalmente aqueles materiais ficam cautelados, né? Para fazer isso. armamento que é apreendido. Armas, até droga, até a sua destruição. Também contamos com o apoio também da cerâmica na destruição, porque são coisas que o Estado não consegue suprir, e a gente conta com o apoio. E é o que eu sempre falei, a gente tem que apoiar. É por isso que uma pessoa não se diz, não, mas a Polícia Civil tem o Estado para ajudar, só que o Estado tá ineficiente, gente, isso é fato. Não é só com a Polícia Civil, não. É com todas as instituições. O Estado, infelizmente, está tentando se recuperar. Então a gente vê essa situação, por exemplo, se eu mando um recurso, o vereador manda um recurso, quem vai ser beneficiado? É a população que mora na cidade. É a mesma coisa, por exemplo, da gente ajudar uma escola estadual, que a gente pode fazer isso também com emenda municipal do vereador. Sabe o que tem que fazer? Agora, a escola é do Estado, mas os alunos são de quem? Essa é a mentalidade. Sabe o que tem que fazer? Eu acho que é importante essa fala sua, e é importante o que eu vou falar aqui também, o vereador. Campo Belo não pode carregar sozinho, não, entendeu? Você tem que colocar Santana, Candeias, até Carmópolis, porque é o seguinte, se você pesa, a delegacia rural vai atender essas cidades todas, não vai? Exatamente. Então, assim, você não pode pesar tudo na Câmara Municipal de Campo Belo. Vocês têm que pegar e ir lá na Câmara Municipal de Candeias, lá na de Santana, filho, aqui, ó, isso é pra nós todos, entendeu? Ajuda, e passa emenda. Da mesma forma que a Santa Casa, por exemplo. No caso, eu vou lá, peço chapéu pra todo lado, entendeu? De todas as cidades, entendeu? Certo. Porque eu atendo todo mundo. Chapéuzinho vem cheio quando volta. Eu passo chapéu em todos os prefeitos, todos os secretários de saúde, todos da minha micro. Da minha micro, são 7 municípios. Porque eu atendo a todos, você vai atender a todos. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, os vereadores daqui de Cambé têm que ir nas câmaras, chamar o pessoal numa reunião, ô Gustavo, sabe? Falar com o Luciano, chama os presidentes das câmaras, né? Das câmaras, faz uma reunião aqui em Cambé e trata sobre a Polícia Civil, sobre a delegacia da mulher e delegacia rural. Fala, escuta aqui, nós vamos trabalhar com investigação, já ganhamos um carro, ganhamos equipamento, agora nós precisamos equipar, precisamos ajudar, precisamos colocar gente, sede. Quem sabe até uma sede própria. Uma sede própria, né? Uma casa, uma unidade igual a delegacia. Todo mundo junta, entendeu? Junta todo mundo. Gente, isso aí as prefeituras se unirem, faz coisa muito bacana. Vai atender todo mundo. Olha pra você ver, vai lá em Piracema, tá lá na Fernão Dias, lá
entendeu? Chama o presidente da cidade, da Câmara dos Vereadores, chama o prefeito, chama todo mundo, fazer um e fala, né? da importância da segurança pública. Eu vou te falar uma coisa, Gustavo. As duas instituições ainda que não teve nenhum arranhão nessa polarização que infelizmente o país vive, é o Corpo de Bombeiro e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, sabe? Corpo Bombeiro e a Polícia Civil ainda não. Ministério Público, você pega as redes sociais, tudo já era. Tudo, a Justiça, tudo já era. O povo a polarização engoliu. Quem está isento, e se Deus quiser continue isento dessa polarização, porque se eu sou seu amigo, não quer dizer que eu sou inimigo dele, sabe? Então, assim, ficou um negócio muito dividido, né? Muito. A Polícia Civil merece esse apoio das cidades, merece apoio das câmaras dos vereadores, porque faz um trabalho fundamental de investigação da segurança pública. Da rede, como a doutora falou, né? Como rede, é fundamental. Então, eu acho que todo o esforço é válido para a Polícia Civil. Muito bem. A gente tem muitos outros assuntos que a gente gostaria de abordar aqui. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Eu vejo que 2 horas aqui parece 20 minutos. A gente fez o primeiro bloco, a doutora Rafaela falou tão bem e o tempo passou voando. E agora o segundo bloco, o doutor Alessandro também explanou de forma excelente sobre os temas e o tempo também voou. Então, a gente numa próxima oportunidade quer falar muito mais. A gente gostaria de abordar sobre as operações policiais previstas, né? O trabalho de prevenção que a Polícia Civil está fazendo, está investigando. A gente vai marcar numa próxima oportunidade. Eu quero deixar aqui então as considerações primeiro com a doutora Rafaela, para a gente partir para o encerramento então do nosso programa. Eu quero agradecer, doutora, a senhora pela presença. Sinta-se à vontade sempre que precisar fazer um comunicado, trazer uma informação. A Rádio Clube está de portas abertas. Eu é que agradeço a oportunidade. É sempre muito importante estar ocupando espaços como esse para levar conhecimento à informação, conhecimento à população. Essa informação é muito relevante. Eu gostaria sempre de ressaltar que nós estamos na delegacia à disposição da população para retirada de dúvidas. Às vezes alguém quer ir lá só para tirar uma dúvida mesmo, para buscar uma orientação que não consegue em outro lugar. Nós estamos lá para isso também, para fazer essa orientação. Sempre disponíveis. Eu quero agradecer a minha equipe, que sempre trabalha também incansavelmente para atender todo mundo de uma forma muito cortês e solidária. Eu sozinha não conseguiria. O apoio do Dr. Alessandro é imprescindível. A gente jamais conseguiria essa delegacia da forma como a gente está falando aqui hoje, se não fosse pelo apoio dele, pelas buscas constantes dele. A toda a população, meu muito obrigada, aos presentes aqui, à Câmara pelo apoio também incondicional. Tenho certeza que esse recurso vai ser usado com muita eficiência para trazer ali o melhor para a população. E com certeza voltarei aqui, espero que em breve, para conversarmos de novo sobre outros temas. Muito obrigada, um bom dia a todos. E a gente que agradece. Eu quero aqui mandar um abraço para o doutor Emerson, juiz de direito também, encaminhou uma mensagem aqui, está acompanhando o programa. Bom dia, parabéns pelo programa, abraço ao doutor Alessandro, o melhor delegado do Brasil e toda a sua equipe, doutora Rafaela, super competente e empenhada. Aí eu tô brincando com ele aqui que ele vai. Mandou pra mim também. Eu vou convidar ele para ser o comentarista aqui. Vou dar o dia que o Júnior tirar férias, ele vai vir. Não, mas porque efetivar ele, muito bom. Eu falei com ele. Semana passada eu falei com ele, doutor, é importante porque a voz de um juiz é muito pesada, porque tem as questões jurídicas todas envolvidas em vários assuntos, né? Então é muito importante. O doutor Emerson é muito descontraído, né? Nós fizemos audiência pública lá na Câmara, então ele chegou descontraído, né? Tava aquele gelo, assim, ele brinca, faz umas piadas e assim, descontrai o ambiente. E isso é muito importante, que a pessoa tenha aquela imagem assim do juiz, né? Chegar de cara fechada, mandar prender todo mundo. Ele até brincou, falou, fala pro Júnior falar do judiciário, né? Que eu vou mandar uma viatura aí. Aí eu falei do judiciário, eu falei, as redes sociais, mas é verdade. Ele tá dizendo aqui, é brincadeira. É brincadeira. Aqui, um abraço, viu, doutor Emerson? Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Doutor Alessandro, vou deixar as suas considerações finais. Muito obrigado, Gustavo, Júnior Furtado. Quando eu recebi o convite de vocês, eu estava até em Brasília e entrei em contato com a doutora Rafaela e foi uma alegria muito grande receber esse convite. Já tinha alguns meses que eu não vim aqui, né? Já participei algumas vezes, acho que eu perco pro doutor Emerson. O doutor Emerson participou mais vezes. Ele é uma figura icônica, um amigo muito especial que eu tenho. Deixo meus abraços
a ele, até assistindo a audiência pública, ele brincou assim, que ele é o 16º vereador, né? E de fato, ele é de suma importância na nossa sociedade, agrega muito. Então, deixo meu abraço a ele, a doutora Renata. Também deixo meu abraço aos meus pais que também estão assistindo o programa, amigos, familiares. Obrigado, Júnior Furtado, Tomás Cambraia, minha colega super competente, doutora Rafaela, obrigado pela disponibilidade de estar aqui presente, aos ouvintes. E é sempre um prazer estar aqui, espero que o próximo convite não demore tantos meses para acontecer, que será um prazer muito grande estar aqui novamente com todos vocês. Bem, vou deixar as considerações também com o vereador Tomás Cambraia, que participou conosco aqui também hoje desse assunto, desse debate muito importante. Meu caro Gustavo, Júnior Furtado, agradeço pelo convite. Doutor Alessandro, doutora Rafaela, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Doutor Emerson agora está querendo virar locutor também. Não vamos efetivar ele aqui. Ele, o Thales, você já vem quarta com o Jota. Vamos mandar um abraço para Camilo, tá aqui de novo. Tá aí de novo. Eu vi ele chegando aqui. Que ótimo. Mas um abraço a todos os ouvintes. Poder conversar dessa pauta de extrema importância, uma pauta que a Câmara tem que ser parceira, e eu tenho certeza que em nome do presidente Luciano aí, caros doutores, nós vamos sempre ser parceiros da Polícia Civil naquilo que nos convir e podemos ajudar vocês a estarem melhorando o atendimento da polícia. Mandar um abraço a todos os ouvintes aí, a todos os telespectadores, né? Porque a Clube agora também transmite via Facebook, e depois vai pro Clube Play. Vai pro Clube Play 77, pro YouTube. YouTube. Então, assim, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Muito obrigado mais uma vez. Júnior Furtado, suas considerações. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer a presença da doutora Rafaela, do doutor Alessandro. Fundamental a explicação de vocês, muito didática, vocês podem ser professores universitários com tranquilidade, né? Eu tô falando como professor que às vezes eu embolo a minha explicação, eu dei aula 18 anos na faculdade de Direito. Muito bom, economista. E aí, eu acho que assim, a função nossa é isso, é a informação, o debate e conseguir algo, sabe? Então, hoje eu penso, vereador Tomás, que a gente conseguiu a possibilidade de psicólogo e assistente social para a delegacia da doutora Rafaela, especial, porque eu acho que vocês vão sensibilizar, porque é uma causa que não tem como não sensibilizar. No mês da mulher, encerrando hoje. Também eu acho que a gente conseguiu uma possibilidade do nosso presidente da Câmara montar uma reunião aqui em Campo Belo para discutir a ampliação, mais recursos, pessoal, estagiário, ajudar a pagar um funcionário, uma faxineira, para as duas delegacias, tanto a rural como a delegacia da mulher da doutora Rafaela. Então, saímos daqui com a missão cumprida, tá? Semana passada, eu coloquei aqui que a gente precisava refletir muito em relação à taxa de esgoto virar tarifa. Aí teve na quarta-feira a audiência pública. Eu não notei reflexão, eu notei a água caminhando tudo pro mesmo lado. Inclusive a fala do senhor, doutor Emerson, inclusive a sua fala, muito direcionada para aprovar a tarifa, todos, né? Exceto como é que ela chama, aquela loira que foi lá na tribuna? A Lília Arruda, aquela realmente falou o que realmente o povo quer falar. Então a audiência pública para mim teria que ser naquela trilha, naquela carruagem ali, naquele sentido. Mas foi válido, né? Parabéns aos vereadores, à Câmara de Vereadores. Ontem aqui no depoimento do moço que veio aqui, do Tiago, eu falei de uma peça, né, teatral que poderia ter acontecido lá, mas assim, foi uma maneira que eu colocar que eu achei que foi conduzido por um lado só. Então já estava o script pronto, entendeu? Mas foi com respeito, não foi com desrespeito. Foi com respeito que eu achei que o script estava pronto, por isso que eu falei daquela forma. Eu achei que foi muito bem conduzida pelo presidente Luciano, todos falaram muito bem, mas sempre caminhando para a mesma direção. Isso que eu achei ruim, todos caminharem na mesma direção. Eu acho que todos caminhando na mesma direção não estão caminhando para proteger o povo. Não está caminhando para proteger o povo, está simplesmente justificando o que vai fazer com o povo. Então eu achei essa parte ruim, não gostei, e eu acho que
eu acho que nas próximas audiências públicas, eu acho que pode ser feito com um prazo maior, ô Gustavo, como era feito antigamente. Então, foi um programa hoje muito bom. Eu quero agradecer demais a vocês, doutor Alessandro, doutor Rafael, porque é isso que a gente faz, é tentar levar informação, conhecimento, tirar dúvida das pessoas, e sempre que vocês precisarem, gente, sempre, doutor Alessandro, se vocês sabem disso, pode contar com a Clube, pode vir aqui, pode vir sem avisar. O jornalismo da Clube, ele tem prioridade sobre tudo. O Ratinho, ele tem a liberdade de entrar com o jornalismo, passar por cima de tudo, que nem você vê na Globo lá, passa por cima de tudo. Ao vivo, né? Passa por cima de absolutamente tudo. Tá no meio da música, pum, para e entra com o jornalismo, e a Polícia Civil tem essa prerrogativa de chegar aqui e parar tudo. Fala, eu preciso dar um anúncio, eu preciso falar alguma coisa aqui, entendeu? Se vocês têm que ter essa liberdade e essa autonomia de falar assim, a Clube FM para tudo pra gente dar. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, sabe? Tem que ter essas prerrogativas para quê? Para que a gente auxilie a eles a ajudar a população. Né? Porque vocês são servidores públicos, são servidores das pessoas, da população, né? Então eu acho que é isso para isso que presta uma coisa de comunicação, uma emissora de comunicação, um rádio. Certo, Gustavo? Muito obrigado por vocês, obrigado, Gustavo. Quero mandar um abraço também para a Sueli, que estava aqui nos bastidores, para o Ratinho, e para todos, agradecer a presença do nosso vereador Tomás Cambraia e a todos que participaram. Muito obrigado, semana que vem tem mais. É isso aí. Então, aproveitando aqui, agradecer mais uma vez doutor Alessandro, doutora Rafaela, o Júnior Furtado, Tomás Cambraia, Leandro Cardoso, a Sueli também, que faz parte da nossa equipe, que nos apoia aqui. O Luciano Diniz está aí hoje também nos já está mais ou menos programado com a gente aqui. Um ótimo sábado para todos vocês. Agora 10h08. Você fica agora com Leandro Viana trazendo um programa muito especial para você. A gente volta no próximo sábado. Eu estou aqui na segunda-feira às 7h da manhã com 60 minutos. Você acompanhou pela 107. Clube em Pauta. Encontro marcado para sábado. Clube em Pauta. O debate de informações no seu rádio. Toca todas. Clube em Pauta.